Bem-vindos ao canal do Trouxa. Em mais um mês que eu não consegui gravar porque tá muito corrido as coisas, gente. Mas vamos lá, papo reto hoje. Eu vou explicar pra vocês, né, o motivo das pessoas lidarem diferente em termos assim, né, do público, né, lidar diferente, a mídia inclusive, né, consequência disso, com traição, né, infidelidade masculina versus a infidelidade feminina. Primeira coisa que tem que ficar bem claro, gente: descrever um fenômeno não é a mesma coisa que incentivar ele, tá? Eu poderia estar descrevendo, sei lá, violência em arranjos sociais, por exemplo, né, explicando por que acontece violência gratuita em algumas situações. Não quer dizer que eu estou incentivando as pessoas a serem violentas. Mesmo vale para esse vídeo, tá? Então, assim, o fato de existirem situações diferentes aí na infidelidade masculina e feminina, né? E em algumas situações um sexo e um gênero leva vantagem em relação ao outro, não quer dizer que eu estou incentivando que vocês façam isso, tá? Então, uma coisa que tem que ficar bem clara também é que dentro, né, de uma relação aí monogâmica, consensual, né, ou seja, ambos os envolvidos concordaram em ter um relacionamento íntimo e monogâmico, qualquer pessoa que quebre esse contrato, seja um contrato formal ou verbal, a pessoa já está errada aí, né? Ela já está sendo antiética porque ela está tirando vantagem do outro, quebrou um acordo. Então, independente de ser homem ou ser mulher, no aspecto ético da coisa, que não é o que eu vou falar nesse vídeo, mas no aspecto ético, infidelidade é sempre errado, independente de ser homem ou mulher, tá? Isso é muito claro. Agora, tá, vamos lá, vamos entrar de cabeça aí. No aspecto biológico evolutivo, né, é a mesma coisa, né, pro homem e pra mulher, quando eles têm esse comportamento de infidelidade? Não é a mesma coisa, pelo um motivo muito simples. Você tem que entender que todo comportamento de organismo vivo, ele vai na mesma direção, tá? Que é basicamente você conseguir fazer cópias dos seus próprios genes, tá? Então, principalmente para os organismos que se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, há uma troca de gametas ali, né, de macho e fêmea, então na biologia isso é tudo muito claro. Então, existem algumas estratégias para você conseguir ter sucesso aí, né, nessa sua missão biológica, tá? Então, o macho, ele vai ter um impulso aí, né, de passar os genes dele para frente sempre que ele tiver uma chance. Inclusive, o cérebro do macho, né, principalmente no caso aí de primatas, e vamos falar especificamente de humanos, né, o jeito que ele é desenvolvido aí é para que o cara evite ele perder uma chance de conseguir passar os genes para frente, né? Por quê? Porque é muito mais difícil para o homem conseguir sexo em abundância do que para a mulher, por um motivo muito simples. A consequência de uma relação sexual, ela é muito mais custosa para a fêmea em termos de recurso, entende? Por quê? Porque o bebê, ele se desenvolve no corpo, né, da mulher. Se fosse o inverso, ele se desenvolvesse no corpo do homem, a dinâmica ia ser diferente, tá? Então, assim, aí a gente já tem uma diferença de oferta e demanda. Então, se você for mulher, né, principalmente aí, você tiver uma beleza mediana e você for ativa aí nas redes sociais, você já vai ter uma oferta muito maior de possíveis parceiros sexuais, até do que um cara bem apessoado e um cara bonito, né? Por quê? Porque você postou uma foto numa mídia social, já vai aparecer um monte de cara interessado querendo transar com você. A dificuldade que as mulheres têm em relação aos homens é de conseguir compromisso, de um cara que, além de querer transar com você, ele vai querer um relacionamento sério, né? Vai querer principalmente um relacionamento mais monogâmico, vai querer casar com você, vai colocar um anel no seu dedo, né? E mais raro ainda, um cara que se disponha, né, a ser um protetor e provedor aí pra você, né? Tudo bem que hoje a dinâmica mudou um pouquinho devido a, assim, é mais um problema econômico, né? E tem algumas consequências também daquela noção do feminismo moderno incentivar as mulheres a buscarem carreira e tal, mas no geral a gente tem uma dinâmica aí de macho e fêmea, né? Que, se puder, a fêmea ela foca mais aí
na educação dos filhos, né, em cuidar ali da casa, ser tipo uma dona de casa mais tradicional, e o cara em ser o protetor provedor. Se puder haver uma escolha, o que normalmente, ultimamente não tem sido tão simples, né? A gente precisa aí ter um orçamento compartilhado, então tanto homens e mulheres acabam indo trabalhar e tal. Então, mas isso não muda a dinâmica, né? Que, se possível, a maioria das mães, ela prefere ela ficar ali com os filhos e cuidar dos filhos, né, do que ter uma babá, né? Então, gente, você já tem uma situação interessante aqui, que a oferta de sexo para a mulher, ela é maior do que para o homem. Por isso que quando uma mulher trai, o primeiro impulso ali é do tipo, essa mulher não vale nada, né? Vagabunda, enfim, vagabunda, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a oferta é muito maior, então ela está tendo um critério de seleção menor. E no caso dos homens, por que a promiscuidade masculina ela é até incentivada? Não é cultural no sentido de a cultura inventou isso, o patriarcado inventou isso. Não, é porque os homens que têm acesso a várias parceiras sexuais e podem ter uma vida mais promíscua são uma minoria. Não tô falando que é uma minoria de homens que gostaria de ter abundância sexual. Não, a maioria gostaria, mas são poucos que podem, que conseguem. E aí, quando você pega o caso tipo do Neymar ali, por exemplo, o Neymar, ele tá entre menos de 1% dos homens aí. Por quê? Porque além do cara ele ter fama, né, o que ajuda você a fazer cópias dos seus próprios genes. Por quê? Porque você tem uma proteção, um respaldo de um grupo, uma admiração do grupo. Quando você tem fama, mais status, né? Não só fama, porque você pode ser famoso porque você fez uma coisa errada, né? Aí você vai ser cancelado, boicotado. Mas se você tem status e fama, você tem duas coisas raríssimas que ajudam aí a você ser bem quisto pelo grupo. Além disso, você tem status e você tem fama. E você tem dinheiro, que é recurso, que em termos biológicos evolutivos, é uma proteção aí dos filhos, entende? Então, além de você ter proteção do grupo, você tem condições de cuidar desse grupo. E aí você tem indicadores de bons genes, que pode ser a beleza, né, física, a simetria, a boa postura, pode ser uma boa comunicação, você falar de maneira clara, coesa, pode ser indicadores de inteligência. Então o Neymar, ele tem uma aparência mediana, né? Não é um cara feio, mas além disso ele tem muitos indicadores de inteligência por conta da habilidade esportiva dele. Então ele está entre uma porcentagem muito rara de homens. Enquanto mulheres bonitas, você vai ter muito mais do que caras com essa característica. Então tem uma oferta muito maior de mulher bonita do que de caras que sejam de beleza mediana aí, mas que tenham muita grana, muita fama e tenham status. Então, o reflexo disso é de você ter uma tolerância maior com a traição masculina e uma intolerância maior com a traição feminina. Então não é, né, simplesmente porque os homens malvados dominam o mundo e escolheram ser assim. Isso é um reflexo de processos biológicos evolutivos e de mercado, oferta e demanda, tá bom? Mais pra frente eu gravo um vídeo mais completo sobre isso, tá bom? Mas o motivo é isso. Então, as passadas de pano, e muitas mulheres elas aceitam traição masculina e continuam com os parceiros mesmo eles traindo, porque os caras são raros e proporcionam uma qualidade de vida rara para elas, tá bom? Então o motivo é esse. Beijo do trouxa.